Amigos, bom dia. Sou Frederico Marcondes, sou vice-presidente do interior do Secov de São Paulo. Como temos feito nesses últimos 4 anos, a cada trimestre, nós trazemos a vocês a pesquisa de mercado, do mercado imobiliário do interior paulista, como também da cidade de São Paulo, e também fazemos um painel econômico e também dados do mercado imobiliário nacional. Eu quero iniciar cumprimentando a vocês que estão nessa sala conosco, os internautas, ao nosso presidente executivo Eli Berten, ao nosso economista-chefe Celso Petrucci, ao sócio da Brain, Inteligência de Mercado, empresa parceira do Secov nas pesquisas do mercado na cidade do interior paulista. E é importante que nesses últimos anos nós começamos pesquisando 10 cidades do interior paulista. Depois nós avançamos para 31 municípios, 41 municípios, hoje são 42 municípios. Mas não somente, mas nós estamos trazendo para vocês as pesquisas e os números e tendências. Nós também agora estamos pesquisando, em parceria com a Brain, também um perfil dos clientes, dos pretendentes a fazer investimento, aquisição como moradia final, desse perfil desses investidores. Então, não somente uma pesquisa qualitativa, mas também estamos desenvolvendo uma pesquisa quantitativa. Essa era uma preocupação nossa, uma sinalização de todos vocês, e assim nós direcionamos a pesquisa para que tenhamos, então, uns dados realmente robustos que possa prestigiá-los na hora de uma avaliação de viabilidade de empreendimentos nas regiões do interior paulista. Também dentro dessa nossa webinar, eu pediria que vocês encaminhassem as perguntas pelo chat, que eu encaminharei aos nossos palestrantes ao final de suas apresentações. Então, hoje nós estaremos fazendo a apresentação do primeiro trimestre de 2026, dos 42 municípios do interior paulista, da cidade de São Paulo e um painel nacional. Mas, por hora, eu gostaria de passar a palavra ao nosso presidente, Eli Vertem, e aproveitando, pedir ao Eli, ele como está mais em Brasília do que em São Paulo, dada o volume de questões de embates com o governo federal, enfim, Receita Federal e o Poder Executivo e Legislativo. Eli, se puder trazer para nós as últimas novidades, como é que estão as tratativas, em especial do 6 por 1, que é uma coisa que realmente preocupa todo o setor, e a sua saudação. Eli, muito obrigado pela participação e, como diz o Celso, traga-nos notícias da corte. Bom, obrigado, Fred. Bom dia a todas e a todos. Prazer estar aqui com os amigos. O Fred, evidentemente, exagerou, né? Brasília é uma vez por mês, duas vezes por mês no máximo, depende do problema que se apresenta. Dava até, diante de tanto problema, para passar o ano todo lá, né, Fred? Mas também não adianta, senão a gente não resolve os problemas. Então, primeiro, então, agradecendo a presença de todos. Deixa eu dar um quadro rápido aqui sobre alguns temas que o Fred falou. Primeiro, a questão do... Semana passada, o Secov esteve participando do ENIC, da CEBIC, né? Todos sabem que o Secov tem a presidência do comitê, da Comissão da Indústria Imobiliária, da CI, da CEBIC, que é, na verdade, a comissão que cuida de incorporação imobiliária do Brasil inteiro. Esse é um cargo do Secov, e eu, então, estou presidente dessa comissão. A gente teve um encontro muito importante semana passada com o presidente da República, com a ministra da Casa Civil, Miriam Belchior, e o presidente da Caixa Econômica Federal, que a gente levou grandes temas para ele. Conseguimos ali ter uma reunião pequena, fechada, que são reuniões muito produtivas, essas pequenas fechadas. Muitas vezes os amigos falam, todo mundo quer participar, mas assim, quando a gente consegue uma reunião mais privada, a gente consegue focar um pouco mais e eles conseguem ter a atenção da gente. Então a gente passou a eles várias preocupações, dentre elas uma que o Fred já falou, que é a questão da jornada de trabalho 6 por 1, e também a regulamentação da reforma tributária, que está muito atrasada, e aqui não cabe mais ficar falando mal da reforma, ela está aprovada, então é uma lei, e agora a gente está num trabalho muito forte de tentar adiar não o final dela, mas a implementação inicial, que tem que começar dia 1º de fevereiro de 27, a gente está tentando jogar para 28.
De 0 a 10 eu daria nota 1 para essa possibilidade. Então, se preparem, porque apesar de não termos tudo regulamentado, e o que está regulamentado está muito difícil de ser cumprido, eu de novo reforço aqui aos amigos, preparem-se, falem com seus contadores, o assunto é seríssimo, gravíssimo, pode gerar agora, a partir de janeiro do ano que vem, multas pesadas para as empresas incorporadoras, loteadoras, administradoras de imóveis, etc, etc. Agora, aqui já não é mais uma queixa, mas é um sinal mais do que vermelho, tá? Com relação a 6 por 1, evidentemente que a gente levou para o presidente, levamos para toda a equipe dele, eles até ali, naquele ambiente menor, compreendem as especificidades do setor, né? Não adianta também a gente levar para o presidente a nossa posição contrária, ele sabe que nós somos contra, mas também não adianta, porque é uma decisão política tomada, não adianta a gente tentar convencer alguém que é presidente da República e já tomou uma decisão. Mas a gente levou as especificidades do setor, ele compreendeu, entendeu que não dá para se aplicar tudo, a equipe dele atendeu, mas o fato concreto é que ali é uma reunião, por menor que ela seja, é política, e aí no fim do dia, a gente ouve o que quer, né? Não exatamente o que vai acontecer. E, de fato, a Câmara dos Deputados, então, aprovou lá o relatório, vai aprovar o relatório hoje. O relatório é pior que o texto do governo, tá? Eu não sei ainda falar dos detalhes, mas, grosso modo, ele dá 60 dias de implantação da nova escala de trabalho. Tem que ter aprovação dos sindicatos, então, imagina, nós vamos ter que renegociar, e eu estou falando do Brasil inteiro, renegociar com todos os sindicatos em até 60 dias para poder aprovar a aplicação dessa nova regra. Então, vocês imaginam, nós vamos fazer convenções coletivas de trabalho no Brasil inteiro com prazo e uma coisa assim, por óbvio, incabível, tá certo? Eu não tenho, não quero falar o que eu penso. É lamentável. E a gente, então, agora isso vai para o Senado, porque na Câmara dos Deputados também não adianta, tem lá uma turma tentando jogar isso pelo menos para janeiro, essa fase de transição, mas também de 0 a 10 eu daria nota meio de chance, e agora vai para o Senado. Então, ontem nós estivemos, o Secov esteve junto com a Fiesp numa reunião também pequena com o Paulo Scaff, com quem a gente tem muito contato, né? O Secov, inclusive, comanda o CONSIC, que é o Conselho da Construção Civil, através do ex-presidente nosso, Flávio Amari. Então, o Secov está muito presente na atual Fiesp. Na anterior, a gente tinha alguma barreira de entrada, agora não. O Secov está muito forte, viu, Fred, ali na Fiesp, muito parceiro, e eles têm nos levado. E ontem foi assim: o SCAF levou eu e o Jorge e o Pedro Carrembu, nós estivemos lá com o Davi Alcolumbre, presidente do Senado, que vai receber esse material provavelmente aí nos 10 dias, e é eles agora que vão trabalhar. Ele prometeu para nós que vai seguir o rito, né, que entende que não tem que ser uma discussão assodada, né, como foi na Câmara dos Deputados, que, apesar também de termos feito reunião com o presidente Hugo Mota, na verdade ele atropelou, tratorou, né, como se diz aí popularmente. O senador Alcolumbre falou que isso não vai acontecer, mas é promessa de político, né? Então pode acontecer, e ele deixou bastante claro que ele não tem como segurar isto sozinho, e as entidades então têm que falar com seus senadores, cada estado com seus senadores, aculturá-los. E não adianta lá, dos 60 e poucos senadores, não adianta falar com 25 do governo, que também vai perder tempo, porque eles já estão com mandato para aprovar. Então, nos resta aí pelo menos uns 20, 25 senadores para tentar fazê-los compreender aí as questões do nosso setor. Então, é um trabalho difícil, é um trabalho complexo, é um trabalho que os políticos têm uma dificuldade muito grande de votar contra, né, por óbvio. Foi uma estratégia inteligente até do governo, né? Inteligente no mau sentido, mas inteligente, porque bota um assunto desse num ano de eleição, no momento de eleição, que político vai assumir, né? E aí você faz uma pesquisa, você quer ganhar a mesma coisa trabalhando menos? Bom, qual é o imbecil que vai responder que não, né? Tá certo? Então, qualquer um de nós daria a mesma resposta. Então, é um tema que não é mais técnico. O Secov fez um trabalho técnico profundíssimo, junto com a Abrainc, tá?
jurídico e tal, mas não é agora mais, Fred, uma questão técnica, é uma questão política. A gente tem pelo menos que mitigar isso, mostrando aqui as especificidades do setor, né? A gente sabe, eu não vou aqui perder tempo com os amigos. O trabalhador da construção civil provavelmente vai perder renda, porque como ele trabalha parte do rendimento dele, e é uma grande parte é por tarefa, eles até são do simples, na medida em que ele não estiver na obra executando um determinado serviço, ele não vai receber. E aí ele vai perder renda. Então, para a construção civil é muito ruim, assim como para condomínios, né? Então, imagina, os condomínios vão ter que contratar mais porteiros, talvez até mais um zelador, vai aumentar o custo de condomínio, não vão nem entrar na UTI de um hospital, né? Como é que o cara vai repor o cara da UTI, é um funcionário altamente qualificado, um quase médico? Isso não tem ali à disposição, né, Marcos? Como nós também não temos. Hoje em dia não é só uma questão de contratar mais, é também. Mas nem tem esse pessoal, né? Nós temos falta de mão de obra, principalmente mão de obra qualificada. É um desastre. Vai para o preço, né? Esse trabalhador, no fim, vai pagar no preço essas coisas todas, vai pagar na queda de renda dele. Mas o que está determinando agora, Fred, é a política, né? Nós estamos vivendo um momento do país que o que manda é a política, o que manda é a narrativa. Isso foge um pouco, né, Fred, do nosso conhecimento, do nosso trabalho. É o que temos para hoje. Então, nós agora estamos fazendo um trabalho aí para mitigar. Eu diria para os amigos, na minha modesta opinião, o 6 por 1 será aprovado no Senado também, talvez mitigando um pouco. Então, eu acho que o 10, a nota 10 seria a gente conseguir demover essa ideia. Eu acho que nesse quesito nós vamos tirar zero, como tiramos na Câmara dos Deputados, e acreditem, o Secov fez um trabalho imenso na Câmara dos Deputados e tiramos absolutamente nota zero, não conseguimos. Mitigar na Câmara dos Deputados, eu acho que nós tiramos nota meio, porque nós só conseguimos os 60 dias, era zero, virou 60 dias. 60 dias, vamos combinar que é meio. E no Senado, com toda honestidade, acho que nós vamos tirar aí uma nota 2. Então, o setor imobiliário no 6 por 1 vai enfrentar aí um grande problema a partir de breve, e nós vamos ter aumento de custo, falta de mão de obra. Se isso for aplicado nas obras em andamento, provavelmente podemos ter um atraso de obra, um desenquadramento para quem estiver ali no limite do Minha Casa Minha Vida, né? Quem, né, Celso? Quem estiver ali no preço limite das N faixas ali, provavelmente vai desenquadrar. Muitos problemas pela frente. Problema de mão de obra, porque não temos, etc, etc. Os amigos sabem, não vou ficar aqui repetindo. Então, digamos assim, da corte, como você falou, os ventos não são bons, a gente tem problemas muito sérios, eu cito só esses dois, reforma tributária e coisa, e provavelmente o ano que vem a gente sente lá no Congresso e tudo, seja quem ganhar, vai ter que fazer algum ajuste fiscal, né? Isso está contratado, depende do governo que ganhar, ele vai por uma linha, vai por outra, mas vai ter que fazer, e provavelmente se o governo atual vier, nós vamos ter ano que vem provavelmente um aumento de impostos aí generalizado, bastante grande, porque a disposição deles de cortar despesa é 1% versus 99% de disposição para aumentar a receita. E aumentar a receita, né? Quem é mais velho que nem eu, que tem cabelo branco, o Fred pinta, por isso que não está branco. O Marcos já perdeu, o Celso acho que pinta também. A gente sabe que no fim do dia essa história se resume a aumentar imposto. É simples assim. E vamos nós lá, né, Fred? Tentar mitigar, diminuir, mas pela proa não sopram bons ventos no momento, é o que eu podia dizer. Ele, obrigado pelo diagnóstico, mas sempre resta uma ponta de esperança, porque se nós olharmos aí no tempo de agora, o Secov fez um trabalho espetacular na reforma tributária. Apesar de ser uma reforma que está impactando sobremaneira toda a cadeia produtiva da indústria imobiliária, mas nós conseguimos avanços significativos, em especial locação. O governo queria dar aquele valor de desconto na ordem de 20%. O Secov, junto com as outras entidades, conseguiu colocar um redutor na ordem de 70%. Enfim, nós conseguimos avanços significativos. Entendemos, como você falou, que o vento que vem de proa não são bons ventos para o setor. E você deu um diagnóstico perfeito, o encarecimento da mão de obra. Eu ainda lia hoje, viu, pessoal, que os contratos
de governo, eles irão fazer um debate para poder fazer o reajuste dos contratos vigentes, por conta da escala 6:1. Mas nós, empresários, nós vamos ter que absorver esse custo nos empreendimentos. Então, sempre realmente é preocupante, nós temos que achar caminhos para poder continuar com a nossa jornada. Mas, Eli, obrigado pela abertura do evento. Eu, antes de passar a palavra ao Celso, aqui pela nossa ordem do dia, eu gostaria de chamar a atenção de vocês e convocá-los para 3 eventos que nós, Secov, estaremos realizando. Primeiro é a 22ª edição do ENACOM, que estará ocorrendo agora, dia 17, 18 e 19 de junho, no Secov, que é o encontro das administradoras de condomínio, onde reúne os maiores e melhores players do mercado para debater as questões condominiais. Portanto, 22º ENACOM, 17, 18 e 19 de junho. Também, com data ainda a confirmar, nós estaremos realizando em Campinas o Imobcom. O Imobcom é o encontro das empresas da indústria imobiliária. Então, nós teremos um evento que nós iremos preencher o dia todo com vários debates. E o mais importante, estaremos debatendo temas da cidade e da região. Então, estamos agendando provavelmente para início de agosto, mas oportunamente nós traremos essa data com precisão para todos vocês. E, por fim, a Convenção Secov, já a tradicional Convenção Secov, que é a 23ª Convenção Secov, que ocorre dia 26, 27 e 28 de agosto, na sede do Secov em São Paulo. Temas técnicos, painéis de mercado, de comercialização, de condomínios, enfim. Então, um grande evento já tradicional e nós temos lotado a casa. Então, vocês acompanhem, nós temos ainda as inscrições abertas, preços promocionais, acesse o site do Secov e obtenha maiores informações desses 3 grandes eventos que o Secov estará realizando nesses próximos meses. Agora, em prosseguimento, eu passaria a palavra... Fred, você me dá licença para fazer só Lógico. uma lembrança, já que você Fica à falou esses vontade, eventos? Já que a turma vai entrar no site, o Secov está fazendo um programa com as mulheres empresárias, como as mulheres empreendedoras, muito importante. É um trabalho que não é retórica, é um trabalho de trabalho mesmo, de fazer trabalho, de participação das mulheres. Então, também chamo aí a atenção de todo mundo que entre no site, nesse programa de inserção das mulheres empresárias dentro do Secov, está um sucesso absoluto. Eu li muito bem lembrado, inclusive ontem nós fizemos a nossa reunião da vice-presidência aí na sede de São Paulo, tínhamos de forma presencial e online, nós tínhamos quase 80 pessoas. Lá foi apresentado o projeto pela Jéssica, doutora Jéssica, que está capitaneando esse trabalho com a vice-presidente Daniela Ferrari, e nós temos percebido uma participação maior das pessoas, das mulheres nos debates, nos eventos, nas reuniões. Então, aproveito também para chamá-las também para que participem desse projeto. É um projeto que já está planilhado para os próximos 2 anos. Então, acesse o site do Secov e venha participar conosco dessa iniciativa do Secov, que é de introduzir as mulheres no debate, nos eventos, no trabalho, e está debatendo o mercado imobiliário como um todo. Muito bem lembrado ali. Obrigado. Eu quero passar a palavra ao nosso economista-chefe, o Celso Petrucci, economista formado pela Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado. Ingressou na área do crédito imobiliário em 1976, como diz ele é um dos fundadores do BNH. E na diretoria de programas habitacionais da nossa Caixa, nosso banco, iniciou as atividades sindicais no Secov em 1983. É diretor de economia do Secov São Paulo e atua há mais de 20 anos na Comissão da Indústria Imobiliária da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, tendo presidido a mesma no período de 2017 a 2023. Foi representante técnico, conselheiro suplente e titular do Conselho Curador do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço nos mandatos 2001, 2011. Meu amigo querido Celso Petrucci. Bom dia a todos, bom dia Eli, bom dia Marcos, bom dia Fred, Simone que está aí junto com a gente, o Igor, né?
Prazer estar aqui junto com vocês, né? E o Eli falava um pouco dos ventos de proa, né? É impressionante como a gente acaba tendo mudanças nesse país, né? Nós fizemos a primeira reunião desse ano, o primeiro webinar, Fred, se não me falha a memória, foi no início de março, tá? E do início de março para cá, a gente já tem alguns fatores aí que aconteceram. Uma guerrinha lá no Irã, uma coisa, né, pequena, né, mas que vai ter, vamos dizer, nós vamos ter aí um resultado dessa guerra ainda, como aumento de custo de obra, nós vamos ter uma série de coisas. Mas de um certo ponto de vista, né, Fred costuma dizer que eu sou otimista. De um certo ponto de vista, o mercado continua resiliente. Então, eu acho que essa é a mensagem que eu vou iniciar aqui, né? Eu e o Eli, junto com o presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, presidente eleito, Eduardo Arueira, na segunda-feira, fizemos a divulgação do resultado consolidado de 221 cidades do país, né? Com constante crescimento das vendas, né? E o que o Marcos vai apresentar para nós aí, além essa pesquisa muito importante de intenção de compra, eu acho que mostra a resiliência de mercado. Então, eu vou passar um pouquinho aqui pela economia, né? E falar um pouquinho para vocês de como estão caminhando as coisas aqui. Segundo o Boletim Focus da última sexta-feira, né, nós estamos aí com uma estimativa de fechar o ano com PIB de 1,9, né? É um PIB menor do que 2025, 24, mas eu acho que é importante a gente. O Marcos tem lembrado disso, o sócio dele também, o Fábio. Nós estamos aí ao sexto ano de crescimento do PIB, né? É um crescimento razoável, é um crescimento significativo, né? Mas é crescimento, né, gente? E nós tivemos uma revisão do PIB da construção civil, agora, há pouco tempo, feito pela IEDA, nossa economista lá da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, que dá conta que nós vamos ter aí o PIB da construção vai fechar em 2026 a 1,2% positivo. A questão da inflação, né? Ela vem comedida, né? Mais alta do que o Banco Central gostaria, né? Se estivesse mais próximo aí entre 4,5 e 5, estaria muito mais próximo do que da banda da meta que o Banco Central gostaria. E uma das grandes preocupações hoje, Fred, que a gente vê, inclusive por conta da guerra, por conta dos aumentos de material de construção, é o INCC, que hoje está em torno de 6%, né? Nós estamos com risco aí do INCC ir até 8, 9% num curto período de tempo aí, né? E com aquela notícia que quando ele vai é difícil de voltar, né, Marcos? Ele vai e para voltar é complicado, né? Então, pode ser que do final de 25 aí, o INCC de menos de 6, para durante 26, que está previsto aí chegar a uns 9, é uma subida, é uma subida forte de 50% no INCC. A meta da taxa Selic, ela, em função dos próprios cortes que foram feitos até agora, né, dois cortes de 0,25, a meta está subindo cada vez mais de dezembro de 26, infelizmente, né? No início do ano, lá bem no início do ano, se falava em 12, 12,25, 12,5. Agora, as casas aí que fazem parte da pesquisa do relatório Focus já estão acreditando que a gente feche o ano aí a 13,25, né? Geração de emprego formal, né?
em torno de 200 mil empregos por mês, né? Foram até agora 613 mil no primeiro trimestre, né? E o nosso setor aí, com geração de aproximadamente 40 mil empregos por mês, né? Na construção civil, né? São números bons, né? O Brasil atravessa uma situação de empregabilidade muito forte, né? Nós temos falta de trabalhadores, né? E as taxas de desocupação, apesar de um pequeno aumento agora na última medição de março, né? Elas estão em índices bem baixos. Nós temos estados, Fred, que a taxa de desocupação está batendo 2 a 2,5%, né? Santa Catarina, como exemplo, tá? Né? O pessoal brinca lá em Santa Catarina, fala: se não estiver trabalhando, não sai na rua que vão te pegar para trabalhar, hein? Se não quiser trabalhar, fica em casa, né? O mercado imobiliário da cidade de São Paulo, né? Dá um overview para vocês aí de São Paulo, dá um overview do que está acontecendo no país e rapidamente falar um pouquinho de financiamento imobiliário. Na cidade de São Paulo, nos últimos 12 meses, nós tivemos o lançamento de 138.200 unidades, né? Continua crescendo, Fred, a participação do Minha Casa Minha Vida, né? Não só no mercado de lançamentos, mas no mercado de vendas também, né? 62% de tudo que se lança é Minha Casa Minha Vida, né? Foram 80 bilhões de valor de mercado, né? Prestem atenção nesse número, porque depois o Marcos vai apresentar o que se lançou aí nos últimos 12 meses no interior, nas 42 cidades, o que se vendeu nos últimos 12 meses também, né? E vocês vão ver a significância do estado de São Paulo, pelo menos nessa amostra que nós temos, da cidade mais 42 cidades, né? Foram lançados 80 bilhões e nas vendas nós estamos com 114 mil unidades acumuladas em 31 de março, né? Sendo 65% das unidades do programa Minha Casa Minha Vida que cresce, e o pessoal de classe média e média alta sofrendo um pouco o que a gente chama de outros mercados, né? De toda forma, vendemos nos últimos 12 meses 58 bilhões de reais, né? 20 bilhões de reais de mercadorias do programa Minha Casa Minha Vida e praticamente 38 bilhões de apartamentos de outros mercados. Lembrando que a nossa pesquisa aqui, que está sendo mostrada para vocês, de São Paulo, do Brasil e do interior, são só de empreendimentos residenciais verticais, que não existem unidades horizontais, né? O que aconteceu no primeiro trimestre, em termos do programa Minha Casa Minha Vida? Aumentou o número de unidades lançadas, aumentou o valor de lançamento, aumentou bem 17% o número de unidades vendidas e o valor, o VGV, aumentou 18%. Em contrapartida, né, o médio e alto padrão diminuiu 20% no número de unidades lançadas, 31% no valor lançado, as unidades vendidas caíram 13% e o valor vendido caiu 21%. Então, vocês percebam que o mercado da cidade de São Paulo continua com uma consistência boa, né? Mercado de 80 bilhões de lançamentos em 12 meses, não dá para dizer que não está bom. Agora, com aquelas faixas de preços e faixas de renda sofrendo um pouco, principalmente na classe média, né? Não na classe média que já é atingida pelo Minha Casa Minha Vida. Aqui a velocidade de vendas média do trimestre de outros mercados e do Minha Casa Minha Vida. Vocês vejam que o Minha Casa Minha Vida tem uma velocidade praticamente 80% mais
mais ágil de escoamento de oferta que outros mercados, né? Eh, As, as amostras dos nossos, o percentual, a porcentagem de distratos na amostra da nossa pesquisa continua na faixa entre 4,5% e 5%, já vem há algum tempo assim. Isso não é fora do comum. Isso significa o seguinte, para quem é leigo: a cada 1.000 unidades vendidas nos últimos 12 meses, 50 delas a gente distrata. Por que distrata? Distrata por causa de uma doença, distrata pela perda de capacidade econômica, distrata porque a pessoa mudou da cidade. Ou seja, é um nível bastante aceitável quando a gente pensa no racional de uma incorporação imobiliária. Tá? Aqui nós temos a oferta final, né? São os apartamentos não vendidos em 31 de março. Né? 45.000 unidades do programa Minha Casa Minha Vida, com escoamento de oferta de 7 meses, e 38.000 apartamentos de outros mercados, com escoamento de 12 meses. Né? Aqui dá para perceber o que, vamos dizer, o que vem acontecendo. Né? Eu tenho a impressão, né, Marcos? Nós conversamos um pouco ontem. Eu tenho a impressão que isso vem acontecendo no país inteiro. Quer dizer, é uma coisa que é, é uma assim, é um resultado de mercado que a gente percebe pelo Brasil com uma certa homogeneidade, né? O nacional, o que está acontecendo? Nós tivemos aí uma queda de lançamentos no primeiro trimestre de 2026, uma queda de 4,9% em unidades, né? Mas um lançamento forte, 97.000 unidades, e é o que a gente fala de resiliência. E as vendas, mesmo com uma redução de lançamentos no primeiro trimestre, que ela é natural, porque o primeiro trimestre é aquele trimestre de férias, de carnaval, né? É, é, é o trimestre subsequente ao quarto trimestre do ano, onde habitualmente se tem mais lançamentos em todos os mercados, né? Então, nós tivemos uma queda em número de unidades de 4,9%. Mesmo assim, o mercado, em termos de venda, cresceu tanto em unidades, né? Vendemos 110.000 unidades, né? Como em VGV, vendemos aí praticamente 66 bilhões. Então, aquilo que eu falei, dá para a gente ter uma boa ideia, né, do que a gente está movimentando de valores no país. Em termos de lançamento, lançamos 97.000 unidades, com uma queda aqui de quase 9 bilhões de VGL. Né? E aqui tem o Fred, aqui mostra que, mais uma vez, olhando os 12 meses para trás, nós estamos no ponto alto, no ponto recorde de unidades lançadas e unidades vendidas nestas 221 cidades que são consolidadas aqui. Né? Eu costumo dizer, e a gente, quando vai ficando mais velho, fica repetitivo, aqui nós temos cidades desde Ananindeua, no Pará, até Balneário Camboriú, Itapema, né? Ou seja, é um mercado bastante eclético, né? Nós pegamos aqui tudo, né? E isso aqui, Fred, me traz uma preocupação, né? Não é me traz uma preocupação, não, não é, a preocupação não é em relação ao movimento de lançamento e de vendas, que vai indo muito bem, obrigado. O escoamento da oferta está em 9,6 meses, está muito bom. As unidades não vendidas, elas se mantêm num equilíbrio
muito maior do que o crescimento de lançamentos e vendas, né? O que me traz uma preocupação aqui, e tem a ver com o assunto que o Eli estava conversando junto com você, com o nosso público aí. Nós estimamos, Fred, que nós tenhamos no país, né? Ninguém tem esse número assim preciso, mas a gente está estimando que a gente tem aí umas de 800 mil a 1 milhão de unidades sendo produzidas no país, tá? É fácil dizer isso, Fred, porque se você pegar os lançamentos dos últimos 3 anos aqui e pegar as vendas dos últimos 3 anos, né, e imaginar que 20, 25, 30% disso não está vendido, isso vai dar de 800 a 1 milhão de unidades que estão em produção. O que vai ser da redução de jornada para 5 para 2, né? E 800, 900, 1.000 unidades vendidas a preço fechado, com prazo de entrega, né? Tendo que aumentar o prazo de obra, tendo que aumentar os custos. Como é que isso, qual vai ser o reflexo disso, né? E a gente levou isso para o Ministério do Trabalho, tem levado isso para o governo, mas nem sempre, às vezes eles fazem o que a gente chama de ouvido mouco, né? A surpresa boa que nós estamos tendo também, apesar dos ventos de proa não tão favoráveis, é que o financiamento imobiliário, Fred, apesar da taxa Selic, ele continua, vamos dizer, crescendo, cresceu no trimestre, né? 12% em valores e 16% em número de unidades. Os recursos livres estão fluindo, né? Nós temos uma previsão aí grande de recursos livres, principalmente de LCI, né? Para entrar no mercado esse ano, para ajudar a fazer aquele blend com a caderneta de poupança, né? E poder ter uma taxa atrativa para a pessoa física, né? Os financiamentos para aquisição estão praticamente estáveis aqui, né? 31 mil unidades, ou seja, 10 mil unidades por mês de financiamento, né? Se alguém gostar de estatística, em torno de 75% disso é mercado secundário, em torno de 25% são imóveis novos, né? Na aquisição, e a construção crescendo bem em relação ao primeiro trimestre do ano passado, né? Aqui tem a expectativa da BCIP, né? Desde janeiro, que ela apresentou para todo o país, para toda a sociedade. A BCIP, que o ano passado chegou a uma aplicação de recurso de 324 bilhões, né? Prevê que esse ano nós possamos chegar aí a 375 bilhões, com crescimento de 15% no SBPE, 5% no Fundo de Garantia e com crescimento forte de recursos livres, né? Que a gente chama de tesouraria ou de mercado de capitais, né? Lembrar que nós estamos num ano de transição do SBPE, né? Que foi negociado com o governo no ano passado, durante 3, 4 meses, né? E a partir de 2027 já vai funcionar o novo sistema brasileiro de poupança e empréstimo. Aqui tem vamos dizer, eu não canso de mostrar isso nas apresentações que eu faço por aí, né, em todas as oportunidades, de dizer a responsabilidade que o brasileiro tem com a sua casa própria, com o seu lar, com a sua moradia, né? O índice de inadimplência de 90 dias, né, do SBPE, ele tem se mantido abaixo de 1%, e isso é importante. É importante porque os bancos eles continuam com o apetite de fazer crédito imobiliário, principalmente o apetite para fazer pessoa física. É a maior carteira dos bancos, é a menor inadimplência dos bancos, é a melhor garantia dos bancos e o melhor relacionamento, né? Que o cross-selling que eles têm com as famílias, porque
as famílias fazem financiamentos em 15, 20, 25, 30 anos e quitam sua dívida entre 10, 13 anos, 14 anos, fazem a quitação da dívida. Então, é bom que a inadimplência permaneça nesses números bastante comedidos, né, para que esse apetite dos bancos não mude, né? E, finalmente, aqui, a última pizza de estrutura de funding que a gente tem, né, fornecido também pela ABCIP, com dados da Ambima, da B3, do Banco Central, da Caixa, né, aonde a gente percebe, né, que nós temos aí muito dinheiro para o mercado imobiliário. É lógico que a hora que a taxa Selic tiver um dígito, né, esse dinheiro, né, que não é SBPE e não é fundo de garantia, vai ter taxas muito atrativas também, né, do mercado de capitais. Uma Selic de 9, 9,5, 10 já traria essas taxas todas para baixo, mas dentro do otimismo que normalmente eu procuro passar, eu acho que se o país continuar, né, com com esse cenário de crescimento, se o governo que ganhar a eleição mostrar uma responsabilidade fiscal logo nos primeiros 6 meses de 2027, a gente tem a possibilidade de, em 28, 29, ter uma taxa Selic aí de um dígito. Se isto acontecer, nós vamos ter um mercado de capitais que já é bastante dinâmico, né? Só para vocês terem ideia, as LCIs do ano passado foram emitidos mais de 100 bilhões de LCI, né? E esses recursos têm proporcionado, principalmente às empresas, a possibilidade de financiarem a produção dos seus empreendimentos. Era isso que eu queria mostrar para vocês. Eu queria agradecer mais uma vez o Fred, que é o nosso vice-presidente, o Eli, e passar para o Marcos aí, que vai fazer agora a apresentação aí da nossa pesquisa, da pesquisa que eles fizeram de intenção e o resultado do primeiro trimestre das 42 cidades. Muito obrigado pela atenção, gente. Oi, Celso, eu que agradeço. Eu costumo, antes de passar para o Marco, eu sempre digo que o Celso é o único economista que eu conheço da face da Terra e tem uma visão otimista do mercado. Mas isso, logicamente, é pela experiência, pelo conhecimento que ele tem. Eu anotei algumas coisas, Celso, só para contextualizar. Nós chegamos, eu me lembro de pesquisa do Secovi lá atrás, nós tínhamos empreendimento de classe média, na ordem, quando o mercado estava mais acirrado, velocidade de venda de 3, 4%. Hoje mesmo, você colocando que a classe média caiu lançamentos, caiu vendas, mas nós temos uma velocidade de venda na ordem de 10% ao mês. O que significa dizer que nós viabilizamos um empreendimento de classe média ao lançar no primeiro ano, que é perfeitamente normal e que dá robustez para o empreendimento. Via de regra, esses empreendimentos nossos demandam 36 meses de obra, 30 meses de obra. Então, a gente consegue viabilizar. Outro dado também que é impactante. Se nós pegarmos os lançamentos, como você colocou, em 2021 nós lançávamos 260 mil unidades. Hoje são 460 mil. Vendas, vendia 300 mil, agora vende 440 mil. Então, o mercado está robusto. Financiamento a de 170 bi, hoje são 350 bi. Então, se a gente pega toda essa sua apresentação, Celso, faz com que a gente tenha a crença de que o mercado é robusto, é forte, é só nós alinharmos os produtos. Eu, outro dia, vi um dado que me impactou. É questão de história. Era só ir na história, mas eu li e isso me impressionou bastante e me remete a um evento que eu participei o ano passado com Eli Horn. Perguntaram a ele, Eli, e o mercado imobiliário, como é que você vê? Ele falou, o mercado imobiliário é espetacular, porque a população cresce e ele só tem um lugar para morar, planeta Terra. Não tem para onde ir. E aí eu fui verificar os números. Quando Cristo andava na Terra, a estimativa era de 200 milhões de habitantes.
No ano 500, na época ali do Império Romano, nós tínhamos também a mesma coisa em torno de 200 milhões de habitantes. Chegamos em 1500, a estimativa era de 500 milhões de habitantes. 1500. Em 1900, há 120 anos atrás, a estimativa 1 bilhão e 600. Hoje, são 8 bilhões. A população mundial quintuplicou em 100 anos. Ela ficou 2.000 anos, contando depois de Cristo, ela cresceu 500 milhões em 1.500 anos. Em 100 anos, ela quintuplicou, pulou de 1,6 para 8 bilhões. Isso, logicamente, nós teremos que acomodar todo mundo. Eu acho que a gente fazendo uma leitura do mercado, seguramente esses dados são dados de oportunidade, logicamente, encontrar o caminho para poder adequar essa equação, que ela está quintuplicando, é uma coisa realmente preocupante, mas ao mesmo tempo também cria-se uma oportunidade. Amigo Celso, excelente, como sempre, a palestra. Não, e aí, posso complementar o que você falou, Fred? Interessante, Lógico. porque e aí quando você vai para cidades, né? E essas pessoas todas que você falou, desses números todos, eles vão para a cidade, né? Eles querem morar na cidade, é a cidade que congrega essa turma toda. Aí o legislador, quando ele for pensar no urbanismo, ele precisa compreender essa realidade que você falou. Então não adianta a gente ficar tentando planejar a cidade ideal, o apartamento de tamanho ideal, certas questões ideais, que em tese são ideais, portanto são maravilhosas, mas que não se aplicam na vida prática. E precisa acomodar essa gente toda. Imagina se o mercado imobiliário, né, que muitas vezes é taxado de especulador, etc. Você imagina se ele não tivesse fabricado todas essas unidades, qual seria o preço dessas habitações todas? Então, o mercado imobiliário, além do emprego, do imposto, etc., etc., tudo que a gente sabe da geração de, né, o cara compra um apartamento, ele já compra uma cortina, compra um fogão, compra uma geladeira, transporte. Sem entrar nesse poder multiplicador, ele, na verdade, ele regula o preço porque a demanda são das pessoas, né? A demanda são das pessoas. Essas pessoas existem, nascem, vão morar. Quem é que vai fabricar o lugar deles? O Estado? Tem gente que acredita que é o Estado que vai fazer isso, né? A gente sabe, né? Os mais velhos, de novo, cabelo branco e pintado que nem o teu, a gente sabe que não. Que é a iniciativa privada que vai fazer. Então é muito importante o que você falou. E a observação de brincadeira, já que a nossa amizade permite, vejam você o que faz a inteligência artificial e um cara que tem tempo de sobra para fazer toda essa pesquisa que ele fez, tá certo? É a IA, né? É isso aí, gente. Como eu falo, então é preocupante, mas também traz oportunidade para todos nós do setor. Amigo, dando prosseguimento, eu passaria a palavra agora para o Marco Cataliano. O Marco Cataliano, como eu falei, é o nosso parceiro. Ele é o sócio fundador da Brain Inteligência Estratégica e vice-presidente do Banco de Dados do Sinduscom do Paraná. Já coordenou mais de 8.500 estudos do mercado imobiliário em todo o país. Então, é conhecedor profundo daquilo que vai aqui nos apresentar. Graduado pela UFF, pós-graduado pela FAI, mestre pela Unicamp e doutor em semiótica pela PUC São Paulo. Profissional premiado, professor de MBA e autor do livro Gestão Fora do Eixo. Eu passaria a palavra para o doutor e o amigo Marcos Cataliano e para explicar onde que você aplica a semiótica, Marcos. Prazer falar com você, Frederico. Prazer estar com os amigos aí, Eli, Celso. A gente usa para entender as significações, né, da casa, do ambiente, para estudar o comportamento do consumidor. Mas, assim, é um prazer realmente estar com vocês. Acho que é pela primeira vez, sempre aqui é o Guilherme, né, meu amigo, meu sócio aqui também da Brain. E ele pediu para que eu fizesse, eu falei, com o maior prazer, porque a minha família, né, ela é armênia, de origem armênia, então ela veio na Primeira Guerra, né, durante a Primeira Guerra, e foi para Catanduva, depois Rio Preto, depois chegou em São Paulo.
Então, prazer estar falando aqui com as raízes aí, porque minha família é do interior de São Paulo, né? Se Catanduva não acolhesse os armênios, eu não estaria aqui hoje, tá? Bom, mas assim, prazer falar, viu, Celso? Aí eu vi, parabéns pela apresentação. Só um detalhe importante, essa pequena queda de lançamentos no primeiro trimestre, Brasil, praticamente é a região sul que fez cair, tá? Praticamente a região sul, que justamente aonde praticamente também tem muito pouco Minha Casa Minha Vida, algo que precisamos mudar, né? Então, a região sul, que tem uma pequeníssima participação, a menor participação no Minha Casa Minha Vida, foi aquela que menos lançou, porque geralmente esses produtos de padrão médio, alto, como o Celso falou, a gente deixa mais aí para o segundo, terceiro e quarto trimestre, né? Mas eu vou tentar, então, mostrar por que, afinal de contas, o mercado está tão resiliente. E aí entrar, obviamente, na nossa região aqui, né? Eu vou começar a mostrar a nossa pesquisa de intenção de compra, que ela vai explicar um pouco disso aí que o Celso mostrou para a gente, né? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês. Acho que já está visível aí para todos, né? Sim, já entrou já, Marcos. Já está a tela cheia. Maravilha. Então, a pesquisa hoje, 42 cidades, já tem uma dimensão muito grande, né? Primeiro, vamos falar aqui da intenção de compra, portanto, né? E aí a gente segue depois mostrando o restante do trabalho. A Brain realiza essa pesquisa trimestralmente há vários anos, né? Para justamente medir o humor do comportamento do brasileiro. E no primeiro trimestre, a gente descobriu uma intenção de compra, né, nacional de 49%. 5% pretende comprar e já visita imóveis, 9% fazem a busca online, 35% pretendem comprar, mas não iniciaram a busca, né? Quando a gente olha isso aí na estrutura de longo prazo, a gente pode observar muito bem aí que desde meados do ano passado, né, desde meio do ano passado, a intenção de compra vem se mantendo bem alta, né, próximo ali do patamar de 50%. Então, isso que explica esse fenômeno que parece maluco. Mas como é que pode aí as pessoas estarem comprando? Porque eles estão querendo comprar, elas estão com uma intenção de compra elevada. Então, mesmo quando você tem queda de lançamento, você tem uma resiliência, uma manutenção forte das vendas. Por que as pessoas querem comprar? Tem as várias razões, né? Que a gente daqui a pouco pode comentar. Mas falando de economia, veja, você está com 6 anos seguidos de crescimento econômico. Você tem atingido a menor taxa de desemprego da série histórica da PNAD. Você está com crescimento real de salário. E um fato que eu costumo dizer, a mediana do trabalhador brasileiro é 40 anos, quer dizer, momento de formação de núcleos familiares. Por que ele não vai comprar um imóvel? Se existe crédito e o crédito tem aumentado. Se tem oferta de imóvel e o imóvel hoje está no preço que ele pode pagar. Então, ele tem um imóvel que ele pode comprar, ele tem crédito para comprar, crédito direcionado com uma taxa subsidiada, no caso do Minha Casa Minha Vida, ou com uma taxa razoável ainda para comprar, né? E esse crédito vem crescendo, previsão da BCIP 16%. Então, não é uma mágica, é um fato concreto. E aí, já que o Frederico foi buscar lá os dados da população, etc., mais um dado importante, tá? Chova ou faça sol, Celso Petrucci, esse ano vão casar mais ou menos, vão se formar mais ou menos 1 milhão de casamentos no Brasil. 1 milhão de famílias novas no Brasil. E aproximadamente 400 mil separações. Bom, claro, quanto mais casamento, né? Você tem maior chance também. Bom, tirando a brincadeira, 1 milhão mais 400 está muito claro, né? Veja, se alguém está casando, está formando um núcleo familiar. Se alguém está separando, tem uma situação do imóvel ali que precisa ser
resolvida. E eu estou falando só de registro formal, registro civil, né? Eu não estou nem falando das uniões, enfim, que não requerem, enfim, informais e tal. Assim, a formação de famílias continua bastante forte, bastante intensa no Brasil. A gente pode observar que a intenção ativa está em 5%, a busca online está em 8%, vem se mantendo, como eu disse, desde meados do ano passado, numa intensidade elevada, tá? Então, bem claramente, assim, separando, né? A gente tem uma média de 8% na busca online e de 5% das famílias brasileiras procurando imóvel, né? Então, fortemente, por isso que os plantões, as visitas, os leads gerados continuam chegando aí com força nas empresas, tá? Isso aí representou, né, um crescimento aí, fazendo aí a extrapolação para o número de famílias acima de R$ 2.500, foram as famílias que a gente pesquisou, a gente atingiu uma visitação média em plantão de 2.100.000 visitas em plantões de venda no Brasil, 800.000 visitas a mais do que no mesmo mês do ano anterior, né? Ou seja, as visitas em plantão vêm crescendo e a busca online também vem crescendo, né? Então, é uma demanda forte que está acontecendo. Essa intenção de compra, 29%, a gente pode considerá-la forte, uma intenção forte, que é uma intenção de curto prazo, fechar uma compra em até um ano, e 39% entre 1 e 2 anos, ou seja, até 2 anos, quase 70% com intenção de compra. Então, a pressão da demanda vem, né? Isso gera aí uma força do mercado imobiliário e vem estimulando, portanto, os empreendedores nos novos lançamentos que eles vêm colocando a mercado, né? Ô, Marco, desculpa interromper, mas isso está segmentado por faixa ou é o mercado como um todo? É o Classe mercado média, como... Então, mercado aqui a gente abre, tá? Por faixa de renda, Frederico. E eu queria chamar a atenção bem isso, né? A gente tem uma intenção geral de 49%, mas ela está mais elevada numa faixa até R$ 5.000, né? Que pegaria aí, com certeza, o público do Minha Casa Minha Vida, e uma faixa acima de R$ 20.000, que, pelos critérios do IBGE, já é classe A no Brasil, né? Considerado classe A no Brasil. Então, o que a gente está vendo é um pouco o que o Celso falou. A renda menor tá indo às compras porque ela vê produto, vê preço, compara com o aluguel que ela paga e fala, meu irmão, por que eu vou ficar pagando aluguel? Ele vai comprar, na dúvida, Celso. E ele está indo comprar. E Uma a renda observação, mais alta... Marco, Oi? uma observação. Se você vê esse com intenção de compra, o nível mais baixo é de 10 a 20 mil reais, né? Que o governo, agora, ele inteligentemente jogou o faixa 4 para 13 mil reais Até 13, e vai abocanhar um pedaço dessa classe. É a classe que não está conseguindo comprar imóvel, consequentemente, nós não estamos tendo lançamento para essa classe de renda, É isso aí. é onde tem menos velocidade de vendas, está batendo tudo aqui, né? E isso é Brasil, é interior de São Paulo, é Sul, é qualquer lugar, é isso. Infelizmente, vamos dizer assim, a chamada classe média alta, vamos falar assim, tá? Essa faixa intermediária de renda, ela realmente é que mais apanhou, mais sofreu. E claro, aí ela fala, como é que eu vou comprar imóvel se eu não estou conseguindo aí dar conta das minhas contas, que aumentaram, né? O imóvel aumentou muito proporcionalmente ao meu salário, e quando eu vou financiar, a prestação fica inviável para mim, eu não consigo assumir essa prestação. Então, é um pouco disso, né? Bom, a gente tem, viu, só depois a gente consegue, claro, ainda quebrar, fazer várias análises e tal, que eu trouxe o panorama de como é que está a intenção de compra
portanto, referendando o que o Celso falou, a gente está com uma intenção de compra elevada, e isso se reflete na busca de imóvel. Essas 42 cidades que nós analisamos, né, elas estão divididas em várias regiões, né? Então, Araçatuba, Baixada Santista, Barretos, Bauru, Campinas expandido, né? Franca, o Grande ABC, Jundiaí, Marília, Piracicaba, Prudente, Ribeirão, região metropolitana de São Paulo, São José do Rio Preto, Sorocaba e Vale do Paraíba, né? Então, são 16 milhões de pessoas, a população total. Isso está representando, Frederico, 36% do PIB estadual, né? Então, e 35% da população. Ou seja, é um terço aí da economia do Estado, né? Se a gente, portanto, juntar lá com o Estado de São Paulo, com a cidade de São Paulo, a gente tem aí uma participação econômica muito elevada, né? No Estado como um todo. Como é que se comportaram os lançamentos e vendas no primeiro trimestre, né? Bom, então, a gente tem aqui unidades lançadas e unidades vendidas, repetindo o que aconteceu no cenário nacional. Houve uma queda em unidades lançadas, uma queda de 15% em unidades lançadas, mas um crescimento de quase 8%, 7,8% em unidades vendidas. Ou seja, cresceu venda e caiu o lançamento. A gente discutiu muito, né, o Celso, ontem, numa discussão que a gente teve, com imprensa e tudo mais, que parte desse movimento de queda de lançamento tem a ver com uma orientação que os incorporadores tomaram, né, muito provavelmente, a partir da discussão das novas faixas do Minha Casa Minha Vida, né? Então, assim, vou procurar enquadrar numa nova faixa, quando houve um incremento de teto do Minha Casa Minha Vida. Então, isso começou a acontecer a partir de fevereiro, essa discussão, e ela vai se materializar no segundo trimestre, se materializou no segundo trimestre. Então, no primeiro trimestre, houve uma certa espera, um compasso de espera em relação a isso, né? Quando a gente olha o VGL lançado, né? E o VGL vendido, também a gente vai observar uma queda, né? Mas um crescimento no VGV vendido, né? De 16%, um crescimento bem importante que a gente teve no VGV vendido. Aqueles números, depois eu vou mostrar em 12 meses, né? Mas aqui a gente tem aqueles números que o Celso pediu para comparar. Se a gente pegar ali 2025, fechou com 37 bilhões, né, de VGV vendido, e fechou com 35 bilhões de VGL. Então, São Paulo lançou 80, cidade de São Paulo, arredondando, né? Aqui a gente tem 35. A gente vai ver agora em 12 meses como é que está. E São Paulo vendeu mais ou menos 60, né? 58, 60 bi, e aqui a gente está com 37 bilhões, ou seja, forte, né? Um resultado bastante forte. Aqui a gente tem o histórico trimestral dos lançamentos em unidades. A faixa vermelha é o Minha Casa Minha Vida, né? Então, teve realmente um volume bem menor, né, de unidades lançadas aí no Minha Casa Minha Vida, né? Bem significativo. Fechou lá, portanto, com 11 mil unidades, como a gente tinha comentado. E aqui está a prova do que eu estou falando, de que houve uma queda efetiva. E essa queda não é por não existir demanda, é por uma reorientação mercadológica. Quer dizer, veja, o Minha Casa Minha Vida representou no trimestre 36%. No trimestre exatamente anterior, 42%, 45%, 49%, né? No primeiro trimestre de 25%, né? 61%. E não vou dizer que vai ficar igual a São Paulo, né? São Paulo está com 65%, mais ou menos, né? No lançamento. Mas
A tendência é ficar mais próximo da média nacional, que é ao redor de 50%. A média nacional, não é, Celso? É ao redor de 50%. A tendência é esse número se equilibrar e ficar em torno de 50% de unidades lançadas. Então, isso aqui claramente justifica a queda no lançamento, né? A gente tem, né, claro, é ruim de quem está, de repente, aí na tela aí, vê, né? Ah, mas os números todos por cidade, né, por região, mas a gente tem aqui já o acumulado em 12 meses, 62 mil unidades lançadas aqui, né, nessas regiões todas que a gente está abordando, né? E a gente tem a participação tanto do Minha Casa Minha Vida, quanto dos demais padrões, né? Então, eu chamo a atenção, aonde o Minha Casa Minha Vida teve participação? Na região metropolitana, então 21% do lançamento que ocorreu, né, de Minha Casa Minha Vida foi da região metropolitana, foi bastante significativo. Sorocaba, Grande ABC e Campinas, né, com uma participação expressiva aí no Minha Casa Minha Vida, né? Então, é importante citar essas regiões aí, tá? Olhando agora a participação do Minha Casa Minha Vida na região em si, né? Tanto os demais padrões quanto o Minha Casa Minha Vida. Então, Minha Casa Minha Vida 36%, demais padrões 64%, né? Claro que os números são ainda pequenos, né, no primeiro trimestre, então a gente vai ver algumas cidades como Marília, 100%, Barreto, 100%, né? Mas se a gente pegar a região metropolitana, 27%, Sorocaba, 50%, Campinas, 53%, né, a gente vê que são cidades que estão aí com uma orientação muito clara, né, uma possibilidade muito clara de colocação do Minha Casa Minha Vida. VGL lançado, portanto, de 5 bi e 200, né? Portanto, uma queda, né, que reflete naturalmente a queda do Minha Casa Minha Vida, mas se a gente pegar o primeiro TRI de 25, Celso, outros padrões, foi 4.300. Quanto que foi aqui? 4 bi. Ou seja, a queda em outros padrões ela foi parecida com aquela queda nacional que é a mixaria, uma queda bem pouco representativa. A queda efetivamente aconteceu no Minha Casa Minha Vida. Foi de 1 bi e 200, quando estava 2 bi. Né? Caiu, olhando só em VGL, caiu 80%. Né? Quer dizer, caiu bastante. Então, a participação no VGL 24%, né? E 76% outros padrões. E, novamente, a gente tem essa informação trazendo ela ano a ano, né? E trimestre a trimestre, fazendo a comparação trimestral. No acumulado, a gente está com 33 bilhões de lançamento, né? 33 bilhões em 12 meses, São Paulo ali com 80, nós estamos com 33 de lançamento, né, no acumulado. Participação no VGL, né, quem teve representatividade, né, nesse VGL aí, né, todo, né. Então, novamente, né, claro, vai reproduzir a questão das unidades, então a região metropolitana de São Paulo com 31% e o Grande ABC, o maior peso, junto com Campinas, do Minha Casa Minha Vida, né? Baixada Santista, tá? Olha que importante aqui. Que destaque aqui a Baixada Santista para outros padrões, porque Baixada Santista normalmente tem mais dificuldade, por razões óbvias, né? De lançar Minha Casa Minha Vida. Então, Baixada Santista puxando aí para cima, viu, Celso? Inclusive, até vocês sabem, primeiro trimestre, no caso da Baixada Santista, é o contrário, né? Porque final de ano e temporada, verão, né? Esse momento é um momento bom, porque você tem um grande fluxo
de pessoas que vão para o litoral final do ano, início de ano. Baixada Santista com destaque aí. Ô, Celso, por favor. Marcos, você pode voltar um slide? Esse? Isso. Deixa aí. É aquele mesmo, aquele mesmo. Esse. Esse aí, esse aí. Esse aí. Beleza, beleza. Olha que interessante, né? Você tem ali na penúltima coluna, do lado direito, você tem o acumulado de 12 meses em valores, tá certo? Uhum. Se você pegar a Baixada Santista, Ó, se você pegar a região de Campinas e se você pegar Ribeirão Preto, você tem 50% do mercado do estado de São Paulo, tá? Das 42 cidades. Tá? é isso aí. Né? É isso aí. Impressionante o que aconteceu em Ribeirão Preto, porque Ribeirão Preto, que em 2023 lançou 1,7 bilhão, em 2024, 2,600, em 2025, 1.520, 1,528, está com um acumulado aí de 12 meses de 7 bilhões. Entendeu? É isso aí. Então, Era só essa observação. não, muito bem observado, né? Então, são regiões, né, que vêm se destacando, Ribeirão, Baixada Santista, Campinas, né, por esses padrões mais elevados aí, né? Então, isso vai puxando aí o VGL e, por consequência, o VGV, né? Então, é só para fazer esse destaque aí da Baixada Santista, homenagem ao Celso aí, tá? Bom, e participação no VGL lançado, né? Então, naturalmente, a expressividade vai ser daquelas regiões que tinham lançado, né? Então, Barreto, 100% lançou Minha Casa Minha Vida e por aí vai, né? Vamos ver unidades vendidas. Unidades vendidas muito resiliente, né? Muito próximo do ano passado, do último trimestre, do terceiro trimestre, maior que o segundo trimestre, maior que o primeiro trimestre. Então, e no Minha Casa Minha Vida mantendo ali, né? Quer dizer, Minha Casa Minha Vida não é um problema de demanda, é um problema de oferta. Né? O problema é ofertar, é conseguir ofertar, né? Conseguir ofertar, conseguir ter custo para ofertar, conseguir se enquadrar, porque demanda existe. Põe na cabeça lá esse 1 milhão de casamentos e 400 mil separações. Tem demanda, tá? Então, muito forte ali a demanda em termos de unidades aí, tá? Aí a participação de venda do Minha Casa Minha Vida já equilibra, já chegando próximo daqueles 50% que eu tinha falado, né? Que é o natural, é o que deve, é o mais provável, repetindo uma lógica nacional, 50% de unidades vendidas dentro do Minha Casa Minha Vida, tá? Aqui a gente tem unidades vendidas por região, então no acumulado 74 mil unidades vendidas, né? Bem significativo, né? Destaque novamente para aquelas regiões lá que a gente tinha comentado, né? Sobretudo ali Campinas e Ribeirão Preto, com destaque bem expressivo. A participação de vendas, né? Tanto de Minha Casa Minha Vida, quanto de demais padrões no trimestre. Então, Baixada Santista praticamente nada, né? Não vendeu praticamente nada, é tudo outros padrões, 1.271 unidades, outros padrões. Campinas, muito forte, tanto no Minha Casa Minha Vida, quanto em outros padrões. Grande ABC é forte nos dois, mas com crescimento maior em outros padrões. Região metropolitana, muito parecido ali a participação, que a gente pode observar bem aqui. Eu gosto bem desse gráfico que mostra bem dessa tabela, porque ela mostra bem quando uma cidade está mais equilibrada para outros padrões e quando que ela está mais voltada para Minha Casa Minha Vida, né?
Então, fica claro aqui o que a gente estava falando da Baixada Santista, né? Já, por exemplo, Campinas, ABC, já tem mais aqui equilíbrio, né? A gente já consegue ver mais equilíbrio. Piracicaba, Prudente, mesmo Rio Preto, a gente já vê mais equilíbrio. E o VGV vendido no primeiro TRI, 9 bilhões, muito forte, né? O Minha Casa Minha Vida praticamente repetindo os trimestres, parece que a gente copia e cola, só muda ali na vírgula, né? E outros padrões cresceu bastante, né? Saiu de 5.800 foi para 7.300. Então, assim, imóveis de padrões mais altos, mais caros, foram bem comercializados. O VGV vendido foi alto, foi significativo. Houve uma expansão forte desse VGV, bem importante. A participação de 76% nesses outros padrões, talvez você vê que o histórico é muito parecido, fica ali oscilando entre 75% e 80%, e 24% do VGV Minha Casa Minha Vida. Novamente, aí olhando o VGV vendido no trimestre, acumulado em 12 meses, 38 bilhões, né, vendidos. São Paulo estava 80, né, se eu não me engano. Então é metade, um pouquinho menos que metade é o que está representando, Frederico. A região toda está representando, e não estamos falando do interior todo, né? Só dessas 42 cidades. Está representando aí metade, né? Você pegar São Paulo mais o interior, dá 120, né? 120 bilhões, Celso. Pelo amor de Deus, 120 bilhões. Eu acho que a gente, assim, o setor, ele tá fazendo um trabalho... o Celso que está aí há muito tempo, né? Que acompanha aí há muito tempo, ele claramente percebeu como o mercado amadureceu, vem amadurecendo. Está muito mais consistente, mais sólido. Mesmo quando, às vezes, tem hoje, né, Celso? Às vezes tem um problema com uma empresa ou outra, uma situação ou outra, o mercado é muito maior, né? O próprio mercado se resolve, né? É, As empresas estão com mais governança, estão com mais transparência, né? A é. questão do patrimônio de afetação ajudou muito, a questão da alienação fiduciária ajudou muito, ou seja, né? A gente O vê na dinâmica. amadurecimento dos últimos 10 anos é impressionante, né? É impressionante, é um outro mercado, né? Por isso que quando o Frederico cita aqueles dados, né, pegando o histórico, realmente mudou o patamar, né? Por isso que qualquer que seja o governo, ele vai ter que dialogar com o setor, vocês viram a participação dele no saldo, a participação, não fiz a conta de cabeça, mas dá 25%, alguma coisa assim, da participação no saldo de empregos gerados, né? Quer dizer, não tem como um setor absolutamente disseminado pelo Brasil, ele tem essa vantagem de ser realmente disseminado, tem todas as classes sociais, tem uma geração, um efeito multiplicador muito grande, né? Então, realmente qualquer que seja o resultado, vai ter que negociar bastante aqui com o setor, né? Bom, Marco, e tem um dado importante também, que é a questão social da construção, porque nós somos muitas vezes a primeira porta para um trabalhador sem nenhuma qualificação, não é verdade? é, Então, a gente tem um forte exatamente, impacto na sociedade, né? exatamente, né? Bom, olhando aqui aquela participação do que foi Minha Casa Minha Vida em VGV e o que foi outros padrões, Baixada Araçatuba 88, Baixada Santista 99, Barretos 100. Aqui a gente vê as cidades onde o VGV está dominado por outros padrões, né? Destaque aqui para Sorocaba, para Vale do Paraíba, para Franca e para Bauru, no VGV do Minha Casa Minha Vida, tá? Que tá acima da média do que foi a região, tá? E aqui o gráfico
em que a gente mostra o valor de unidades no acumulado, né, de vendas e de lançamento, a mesma boca ali aberta, né? Quer dizer, as vendas crescendo, os lançamentos, por enquanto, caindo, a gente acha que vai recuperar, muito provavelmente vai recuperar, e acho que vai vir forte Minha Casa Minha Vida no próximo trimestre. Se eu estiver apresentando, podem me cobrar. Aqui, só olhando Minha Casa Minha Vida, então realmente houve uma queda grande aqui, né, que a tendência é ser corrigido, né? Veja que a venda do Minha Casa Minha Vida se mantém bem linear. E o VGV lançado e vendido, né? O vendido, como eu tinha falado há pouco, quase 38 bilhões, e o lançado 33, né? Então, é muito saudável. Se a gente, na verdade, vai ter que se preocupar com a entrega desses imóveis, Celso. A gente vai ter que estar, hoje, de verdade, toda vez que eu falo com o incorporador, vendi tudo, eu falo, puta, parabéns, começou o problema, né? Quer dizer, agora é que vem a incrível. Não, é verdade. Porque parece que é só. Hoje quase que. Eu vou dizer, eu vou brincar, viu? Quase que a coisa mais fácil é vender. Não, não é, né? Claro que não é. Eu estou fazendo uma figura de retórica. Mas o difícil hoje vai ser entregar, né? Entregar com custo, qualidade e ter margem, né? Conseguir sobreviver o incorporador, né? Com Aqui prazo, com preço, com prazo, com preço, com margem, né? é, Essa é a mágica do negócio. por isso que assim, quem é incorporador, a gente tem que tirar o chapéu, porque ou se diz que ele é maluco, ou se diz que ele é um herói, né? Isso aí. Porque não é fácil, viu, gente? Não é fácil mesmo. E aqui a gente tem uma coisa bem bacana, que é o escoamento do estoque, né? Então, a maioria das cidades muito saudável, abaixo aí de 12 meses, várias cidades com 7, 8, 9 meses, regiões, né? Quando eu digo cidades, são regiões. A única cidade que tem um escoamento maior é a Baixada, a região, né? É a Baixada Santista, o que é natural, dado o tipo de produto que ela normalmente coloca, né? Agora, Grande ABC, Jundiaí, todas com uma velocidade de escoamento bastante significativa. Destaque aqui para Prudente. O pessoal de Prudente tem que lançar urgentemente, tá? Porque está com um escoamento muito rápido. São José do Rio Preto, Celso conhece bem, vai bastante para lá. Muito forte, né? Aquela cidade é incrível, né? Incrível. Ribeirão Preto se mantendo também aqui com destaque, né? Aqui a gente tem, né, um pouquinho difícil de ver tanto número, tanta comparação assim, mas a gente consegue ver, fazer uma comparação entre os anos, né, e os trimestres em termos percentuais, porque aí fica claro para quem é da região, pode olhar direto ali e fazer a sua comparação, tá? Aí a gente sempre traz para finalizar um ranking dos destaques, né, em quem mais lançou e quem mais vendeu em relação a si mesmo, né, em relação ao seu histórico. Então, destaque aí para o Vale do Paraíba, com uma variação muito alta, o Grande ABC também com uma variação elevada, né, de 136% ali, o Vale do Paraíba, e o Grande ABC com 30%, já de uma base elevada, né? Unidades vendidas na variação, destaque para Franca e Marília, Grande ABC também com uma variação muito alta, Prudente, quem estava falando, e Bauru. Aí, Bauru, 42% de variação positiva em unidades vendidas, muito forte ali a cidade também, né? Muito impressionante. E aí a gente vai para aquela parte de comparação de preços. A gente tem, né? Primeiro vamos olhar o geral, né? A gente tem um ticket médio hoje da região, todas as regiões agregadas, de R$ 620 mil, um imóvel de 64 metros, R$ 9.600, preço por metro privativo. A gente tem as cidades que estão abaixo ou acima desse preço médio, né?
E aqui a gente tem a variação de preços entre 2025 e o primeiro trimestre de 26. Então, Celso, repare que do final do ano passado para esse trimestre houve variação de preço. Na média ali, 4,1%. Quer dizer, de alguma maneira, respondendo à demanda, a demanda está vindo, o incorporador vai procurando recuperar, correr atrás do prejuízo, porque assim, o INCC a gente sabe, vai demorar um pouquinho para sinalizar, vai sinalizar, mas o custo é hoje, né? A promissória tem que pagar agora, né? A duplicado tem que pagar agora. Então, ele já procura recuperar preço aqui de maneira expressiva, tá? Ô, Marcos, Oi. eu quero fazer uma observação que, a par desse preço aí médio de R$ 9.700 o metro quadrado, eu já tenho cidades como São José dos Campos, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, Campinas e Baixada Santista, com preços batendo de 15 a 20 mil reais o metro em empreendimentos de alto padrão. É isso, Sim. Fred? Não? Não, é isso. Sim, temos Campinas, nós temos empreendimento já 25, logicamente não é a média de mercado, mas é um outro lançamento. Lógico. A minha cidade, São José dos Campos, agora esse loteamento aqui, Una, eles fizeram em Pelotas, fizeram em São José dos Campos, fizeram em Uberlândia, e vão fazer em Maceió. Aqui, a partida aqui agora é R$ 18.000. No lançamento, o que nós temos hoje, a mesma região, que é ponta de estoque, estão vendendo por 15. Então, isso não pode dar para contar em 15, tem uma ou duas unidades, mas nós queremos ver como é que vai se comportar o mercado para um número grande de lançamentos, apartamentos de 1, 2, 3, 4 dormitórios, salas comerciais e lajes corporativas. Então, nós estamos aqui acompanhando isso de perto para ver se essa subida de Só renda. estão fazendo essa observação, Fred, pelo seguinte: nós ficamos um período grande, um número de anos grande, para romper o patamar do preço no interior, aí, vamos dizer, de R$ 10.000, né? Verdade. E agora ele não só foi rompido, como ele está sendo, vou fazer uma brincadeira, corrompido. Quer dizer, o É, preço, de repente, descolou completamente, né? é verdade. E a gente vê algumas mercadorias com muita qualidade, com outro padrão, sendo lançado nessas cidades. Tá? A cidade de Jacareí, que minha vizinha, que nós lançamos, nós temos empreendimento lá, lançamos um empreendimento agora, ao final do ano, um empreendimento grande, 156 unidades, uma torre de 20 andares, estamos vendendo lá por 10.300 metros quadrados. Inimaginável isso aí há 3 anos atrás, o preço lá era 5,5 a 6 mil reais. Então o mercado realmente, como mostrou o Marco, o mercado mudou de cara. O preço médio tem isso, né? A gente mostra a média aí. E o Celso bem apontou, o Frederico também confirmou, a gente trabalha bem no interior, né? É muito comum hoje, eu diria que é natural, tá? Esse preço aí de chegar em 15 mil reais aí nos empreendimentos de alto padrão, hoje é absolutamente natural, e a gente encontra isso com certa regularidade, né? Já não é mais um palavrão, Não, não é um absurdo, não. Campinas há bastante tempo já está assim, né? né? Bom, Verdade. fazendo uma análise global, né, a gente tem na nossa base hoje 1.800 empreendimentos aí com oferta ativa, né, ou seja, que estão na mão do incorporador, tá? Que lançaram essa oferta toda, representou 286 mil unidades e tem 58 mil unidades ainda em estoque. Eu quero chamar a atenção para esse número, que é o número que a gente acompanha na Brain, que é o número de disponibilidade. Disponibilidade de 20% é muito baixo, é muito bom, muito saudável. A gente diz que abaixo de 30 é bom, 20 é excelente. E a gente vai olhar que praticamente todas as regiões estão com uma disponibilidade abaixo ou próximo de 20% aí na nossa pesquisa, né? Algumas assim, Prudente, 10%. Lembra que a gente tinha falado de Prudente lá? 10%.
Marília, 13%, algumas efetivamente muito, Barretos, 15%, muito baixo mesmo. Aqui é a oferta lançada por tipologia, né? Então, naturalmente, o 2 dormitórios, ele é o carregador ali, né? Ele tem um peso mais importante. Na sequência, o 3 dormitórios e um dormitório, né? Aparecendo também, já aparecendo e já sendo significativo em algumas cidades, naturalmente, região metropolitana de São Paulo, um dormitório bem expressivo, 30% praticamente, né? Baixada Santista, 13%, um dormitório. Então, a gente já vê um dormitório ganhando participação. Penso que será uma tendência, tá? Não vou dizer que vai ficar igual São Paulo, Porto Alegre, Salvador, não vou dizer que vai ficar igual, mas há uma tendência ao crescimento dos apartamentos menores de um dormitório mais compactos, em algumas cidades do interior, tá? E aqui é a participação por estoque, né? Por oferta final, né? De unidades, né? Então, quantos 2 dormitórios, quantos 3 dormitórios, quantos 4 dormitórios tem em cada uma dessas cidades. Volto a falar, nós estamos falando da incorporação vertical, residencial, tá? Não está loteamento, lotes aqui. E a oferta por padrão, né? Se é o padrão, como a gente fala, compacto, se for o Minha Casa Minha Vida, um padrão médio, um padrão luxo, né? Então, aí o destaque é no agregado, no lançado para o padrão médio, na sequência o padrão Minha Casa Minha Vida, tá? São os grandes destaques aí, tá? E a oferta final, por padrão, é também, novamente, padrão médio e o padrão Minha Casa Minha Vida com maior destaque. Para concluir aqui minha apresentação, a gente trouxe o ticket médio de cada uma dessas cidades. Naturalmente, é ticket médio, né? Vai ter menos e vai ter mais. E o ticket médio também do Minha Casa Minha Vida, né? Então, o ticket médio do Minha Casa Minha Vida na região, R$ 276 mil, né? Que era justamente aquilo que a gente estava falando, esperar esse crescimento ali do teto do Minha Casa Minha Vida para poder subir aí esse ticket médio, né? Posso falar, Marco? Pode, Muito parecido com o ticket médio de São Paulo e o ticket muito, médio do Minha Casa Minha Vida também. muito parecido, muito parecido. Fred, é o mercado, Fred, né? É. O Ó, velho a e bom dois metragem. dormitórios, né? É, Né? A metragem. nós A também, metragem nós, varia aqui para lá, de lá para cá, né? é isso A aí. mesma O que eu história. faço com R$ 400 mil em São Paulo, eu faço maior no estado de São Paulo, faço maior ainda no Nordeste e no Norte, né? Maior, às vezes até 3 dormitórios. Esse é o mercado do país, entendeu? É verdade. A média de 44 metros. Quem vai estar mais próximo de São Paulo é o Grande ABC, aquela unidade menorzinha, de 39, né? Preço médio vertical do Minha Casa Minha Vida e de geral, né? Agregado aqui, né? Então, a gente pode observar preços que o Minha Casa Minha Vida está girando ao redor de 6.200, 6 mil e pouco, né? E é isso, basicamente foi um prazer apresentar para a Casa do Mercado Imobiliário, que é o melhor slogan de todos, viu? Já que vocês falaram dos meus estudos aí, melhor slogan de todos que já foi criado, é Secovi, a Casa do Mercado Imobiliário. Acho fantástico, parabéns a quem criou, nunca tire esse slogan, viu? Porque ele é acolhedor, viu, Celso? Acolhedor, viu, Eli? Ele teve que sair. É isso, gente, muito obrigado. Marco, obrigado. Nós vamos ter que dar uma morte súbita aqui para a nossa reunião. Nós já estouramos o tempo em respeito aos internautas, a vocês, painelistas. Eu sei que o Celso já entra numa outra reunião agora na sequência, mas, ô Marco, espetacular a sua apresentação também. Eu falo que é uma dose de
de ânimo, de energia para nós, para o mercado que nós vivenciamos. E eu acredito, ainda conversava com o Celso outro dia, e mesmo no cenário econômico, cenário político, nós entendemos, né, Celso, que o nosso setor ainda vai acabar passando à margem desses fatos, porque ele é muito robusto, ele é muito forte, é um mercado que está amadurecido, como vocês colocaram. Eu acho que o cenário aí no médio, no curto e médio prazo, ele também ainda é muito animador. Eu passaria para o Celso fazer as considerações finais e no final da fala do Marcos nós encerramos. Celso, obrigado, Celso. Então, As só considerações. agradecer a atenção de todos e dizer para quem está assistindo a gente, né, os empresários, o pessoal de imprensa, que a nossa ideia aqui do Secov e a nossa missão aqui do Secov é dar o maior número maior base de conhecimento para todos, porque a incorporação imobiliária é uma atividade de alto risco, né? Então, isso faz parte do nosso DNA, né? Nós acabamos de soltar o nosso anuário, né, que já foi para o seu 11º ano. Nós estamos tendo, Fred, em 20 dias, nós tivemos quase 2.000 downloads do anuário. O anuário serve para empresário, serve para universidade, serve para governo, serve. E é essa a nossa missão aqui. E vamos continuar dentro dessa missão. Eu vou agradecer você, Fred, agradecer o Marcos, né? E dizer aí para o pessoal todo do interior que a gente está aqui sempre à disposição de vocês. Muito obrigado, Simone, Igor e todo mundo que trabalhou para que fosse possível fazer esse webinar. Tá? Obrigado, Celso. Marcos? Obrigado, Celso. Só agradecer o convite. Contem sempre comigo, contem sempre com a gente. A Brain se sente orgulhosa de estar junto do Secov, que é a casa que a gente adora. É o Secov, tá bom? Todos vocês aí, adoramos vocês de verdade. A equipe inteira, a gente gosta muito de estar junto. Um abraço e muito obrigado. Obrigado, Marcos. Obrigado ao nosso apoio todo. E também quero só para complementar que, se vocês quiserem acessar a apresentação de hoje do Marcos e do Celso, estará disponível no site do Secov nos próximos dias, secov.com.br. Amigos, aguardo todos vocês na nossa próxima webinar, que estaremos apresentando o segundo trimestre de 26. Bem, muito obrigado a todos. Forte abraço, excelente semana.